década de 60, o Brasil sofre profundas transformações na política e na economia. Com o golpe militar de 1964, os brasileiros vivem uma nova realidade e os trabalhadores são dramaticamente atingidos em seus direitos. Este é o Memorial da Resistência de São Paulo. Aqui estão documentos sobre os movimentos de resistência à repressão política e ao golpe de 64 no Brasil. Este prédio foi a sede do DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, uma das polícias mais violentas do país, especialmente durante o regime militar. Lembra os momentos de angústia que a gente passava cada vez que a gente sentia os passos de um deles no corredor que dava acesso à nossa cela. Era uma verdadeira tortura psicológica. Felizmente isso não existe mais e ficou como um centro de memória que eu acho importantíssimo fazer essa recuperação da memória. Valdemar Rossi foi um dos criadores da Central Única dos Trabalhadores e da Pastoral Operária no Brasil. Viveu intensamente o período da ditadura militar, denunciou os abusos do regime e trabalhou para proteger as famílias de presos políticos. Foi preso e torturado durante 4 meses. Fui preso no ano de 1974. Acusado de pertencer a um partido político clandestino e, portanto, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O golpe de 64 foi um golpe contra a classe trabalhadora e contra o Brasil. Bem claro isso para mim. 2 anos antes, quando João Goulart assumiu a presidência do Brasil em 1962, o momento era de instabilidade econômica. Ao presidente constitucional, eleito por você, por nós, que representamos o povo, o senhor João Goulart. O presidente queria promover mudanças de base que incluíam a reforma bancária, fiscal, administrativa, educacional e agrária. Jango estava pressionado, de um lado, pelas classes trabalhadoras e, de outro lado, pelas elites conservadoras que não viam com bons olhos essas reformas. E essas reformas eram muito polêmicas, em grande parte rejeitadas por vários setores, né? Foi no final de 63 que o sistema político começou efetivamente a entrar em colapso, né? Com o acirramento das posições e com, aí sim, uma articulação golpista aberta contra o presidente. Na verdade, o que a classe dominante teme? Teme a distribuição de renda. Teme perder o que ela está habituada secularmente a ter, um poder gigantesco e o domínio sobre as terras, sobre a riqueza do Brasil. No início de 1964, às vésperas do golpe, o Brasil tinha 79.800.000 habitantes. Desses, 33 milhões viviam no campo. A produção agrícola não dava conta do mercado interno porque as grandes propriedades rurais eram voltadas para a exportação. A indústria necessitava de matérias-primas agrícolas para se desenvolver e se modernizar. O presidente sabia dessas necessidades e, entre várias mudanças, propôs a reforma agrária, que ocupou o centro dos debates nacionais. O governo Goulart ficou paralisado e as pressões populares que vinham históricas da guerra, pressionando por reforma agrária, né, foram crescendo e ganharam dimensão no movimento popular chamado Ligas Camponesas, que estava até representado em Brasília, no Congresso Nacional, por Francisco Julião. Em 13 de março de 64, no comício das reformas, na Central do Brasil, Rio de Janeiro, João Goulart propôs alterar a Constituição de 1946 e anunciou que tinha assinado o decreto que desapropriava latifúndios improdutivos.
terras às margens das rodovias, ferrovias, açudes públicos federais e terras beneficiadas por obras de saneamento da União. Por outro lado, nesse momento, o contexto histórico internacional era o da Guerra Fria entre os países socialistas, representados pela União Soviética, e os capitalistas, que tinham os Estados Unidos como modelo. As elites brasileiras temiam que Jango quisesse transformar o Brasil num país socialista. A gente sabe que o João Goulart, por exemplo, não tinha nada a ver com comunismo, mas ele foi lido nessa chave pelos conservadores, ou seja, um presidente reformista que iria abrir as portas do comunismo, né, no Brasil. E no Brasil tinha uma especificidade, tinha uma terceira via de desenvolvimento presente, que era nacional desenvolvimentista. Eles queriam um desenvolvimento do capitalismo brasileiro mais autônomo, não tão subordinado aos Estados Unidos e também não comunista. 31 de março de 1964. 18 dias depois do comício da Central do Brasil, o golpe militar depõe o presidente João Goulart e instala a ditadura mais longa da América Latina. Em seu lugar, assume o Marechal Castelo Branco. Durante 21 anos, perseguições, prisões, torturas, além de repressão às organizações de trabalhadores e à liberdade de expressão, tornaram-se rotina. E o objetivo central, né, desse momento político foi inibir os movimentos populares, principalmente o movimento da classe trabalhadora, que estava extremamente organizado no pré-64. Um dos objetivos centrais era quebrar a espinha dorsal do movimento operário, não é? O anticomunismo dava um tom épico para a luta e, obviamente, as greves atrapalhavam os negócios, né? Após o golpe, uma das primeiras medidas foi a suspensão das propostas de Jango para a reforma agrária. A nova lei agrária foi feita dentro de uma política de colonização controlada pelo governo. Os sem terra seriam deslocados para regiões de fronteira agrícola, como a Amazônia, por exemplo. Então, sem mexer na propriedade da terra, como resolver a questão agrária? Era uma situação de miséria absoluta, né, que estimulava duas coisas: ou a ida para as fronteiras agrícolas, Amazônia, sobretudo, né, ou a vinda para as cidades para trabalhar a baixo custo nas indústrias. Mesmo diante da repressão aos trabalhadores brasileiros, em abril de 1968, duas greves marcaram a história do sindicalismo no país. Em Contagem, Minas Gerais, operários da siderúrgica Pelgo-Mineira se mobilizaram e, em uma semana, 15 mil trabalhadores ficaram parados exigindo aumento salarial. O acordo saiu em 10 dias. Ganha uma mixaria, por quê? Porque ele se mata na hora extra para poder tirar um pouco de adicional noturno. É ou não é, pessoal? Verdade. Já em Osasco, os operários da Cobrasma, Companhia Brasileira de Material Ferroviário, exigiam a reposição das perdas salariais e, por isso, ocuparam a fábrica. O Ministério do Trabalho interveio no sindicato, prendeu as lideranças e a polícia desocupou a fábrica. Isso acirrou os ânimos contra a ditadura. Elas eram a repercussão de um movimento de grande insatisfação no Brasil, de uma classe trabalhadora que crescia em consciência. Por quê, companheiros? Porque ele sabe que com o direito de greve, o trabalhador vai conquistar melhor salário. 3, 4 companheiros, entendem, parar, não vai levar nada, tá? Mas se uma Surfunge parar, como parou uma Volks, como parou uma Ford, eles não mandam ninguém embora, não. Com a repressão aos sindicatos, aos movimentos legítimos como o da Cobrasma, não é? Tudo isso fez crescer, na verdade, o contingente de desempregados e o contingente de trabalhadores informais. Não é? Na verdade, foi o que você tem, a perversidade do processo brasileiro, é que você acrescenta trabalhadores informais e desempregados a um contingente já secular de miseráveis. Não é? Em junho de 1968, aconteceu a maior manifestação desde o golpe militar. A passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, reuniu integrantes do movimento estudantil, intelectuais, artistas, representantes progressistas da igreja
e outros segmentos da sociedade. Todos foram às ruas protestar contra o regime. A reação foi dura. O governo baixou o AI-5, Ato Institucional número 5. O AI-5, né, e as medidas tomadas pelo governo, o massacre em cima dos grupos armados, foi para valer e calou a classe trabalhadora. Eu uso o seguinte argumento: ela apagou a chama, mas não apagou a brasa. Em pouquíssimos anos, a ditadura destruiu a organização política e sindical da classe operária. Entre 1964 e 1970, 536 sindicatos, confederações e federações dos trabalhadores sofreram pressão e intervenção. Vários sindicatos tiveram a diretoria cassada e muitos líderes sindicais foram presos ou passaram a viver na clandestinidade. Outros foram mortos. Eles não conseguiram provar que nós éramos organizados a um partido político, mas conseguiram o que eles queriam: nos tirar de circulação por 4 anos, porque ficamos sob júdice, todos os nossos direitos políticos suspensos. Profundas alterações no trabalho assalariado e no próprio perfil do trabalhador brasileiro começaram ainda em 64. Foi lançado o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O eixo do PAEG era fazer o Brasil retomar os fluxos internacionais de capital. Era manter o Brasil como um lugar extremamente lucrativo para os investimentos estrangeiros. Alguns economistas dizem que exatamente esse arroxo dos primeiros 3 anos do regime prepara um milagre econômico. Porque o Brasil chega em 67, 68 em condições de crescer. Só que crescer mantendo arroxo salarial, mantendo o padrão de dívida. Reprimidos todos os setores da sociedade, contrários ao governo militar, o caminho estava aberto para implantar leis e pacotes econômicos. A meta era conter a inflação e atrair o capital internacional. O regime divulgava o que seria o milagre econômico. Entre 1967 e 1973, o PIB, Produto Interno Bruto, que mede o crescimento econômico do país, aumentou cerca de 10% ao ano. A produção de bens duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, aqueceu e as exportações cresceram 4 vezes. A dívida externa subiu de 3 bilhões e 800 milhões de dólares para 12 bilhões e 600 milhões. A estratégia era investir na realização de grandes obras de infraestrutura, mas a distribuição dos resultados do crescimento econômico foi desigual. Quando a gente fala o regime militar aumentou a desigualdade, não é que ele aumentou a pobreza necessariamente, ele aumentou a desigualdade. Desigualdade significa assim, o fosso entre ricos e pobres. Você tinha aproximadamente 5 milhões da classe dominante, ou os ricos, os poderosos proprietários de terra, de capital. Você tinha aproximadamente 15 milhões, que era a chamada classe média, e depois aproximadamente 70 milhões, que eram a classe trabalhadora, os pobres, ou seja, a maioria. Apoiada na repressão às reivindicações populares, a economia praticada pelos governos militares fez uma opção clara. Nos primeiros 4 anos, foram ampliados os bancos de investimento e os financiamentos para habitação. Foi criado o Banco Central e instituído o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. A economia do pós-64, o regime militar, na verdade, o objetivo dela era manter o Brasil alinhado à economia dos Estados Unidos, que quer dizer, no fundo, subordinado. Esse é o papel que é destinado à economia brasileira, né? Uma massa de gente trabalhando, remunerando esses investimentos internacionais. Sou homem da ponderação e da prudência, mas não hesitarei em aplicar as leis existentes. O último governo militar de João Batista Figueiredo
continuou enfrentando sérias crises econômicas. A inflação passava de 200% ao ano e a ditadura já mostrava sinais de exaustão. É a unidade dos trabalhadores! Greves, comícios, a anistia política e a volta dos exilados em 1979, a campanha pelas eleições diretas em 1984 e a eleição de Tancredo Neves em 1985 foram marcos da redemocratização do Brasil. Tancredo Neves foi eleito por um colégio eleitoral na última eleição indireta para presidente do Brasil, mas morreu antes de tomar posse. A luta pela democracia ganhou um novo impulso com a Constituição de 1988, que trouxe avanços para os trabalhadores. A nova Carta legalizou e recuperou conquistas como o direito de greve, a negociação direta com os patrões, o seguro-desemprego e a licença-paternidade. Um novo caminho começou a ser construído. A Constituição está lá, ela é uma Constituição cidadã, democrática, etc. Mas a sociedade vai reagindo lentamente, porque as pressões da chamada direita, ou da nova direita, ou dos conservadores, é muito forte. Eles conseguiram desconectar a geração pós-ditadura da geração pré-ditadura. De maneira que a geração pós-ditadura já não tinha mais aquela luta por educação de qualidade, luta por direitos, luta por democracia, luta por reforma agrária. Tudo isso o Brasil está se recuperando até hoje.